Eu consegui, você também consegue. No podcast de hoje, vamos conversar com 3 especialistas que me ajudaram a conseguir. Estou aqui com a Bruna da Gama, especialista em gestão de marca pessoal e imagem. Também está presente aqui conosco a Roberta Tancilo, especialista em gestão de web. E também está aqui presente conosco a Andréa Caxian, para os íntimos, Deia, especialista em fotografia natural. Hoje vamos conversar sobre o trabalho que foi feito no meu processo de transformação. Eu venho de uma origem bem simples e tinha uma dificuldade em escolher adequadamente como me posicionar. Como eu tinha que acertar as imagens para passar adequadamente o que eu tinha de bom. Porque é como a Bruna às vezes fala, né? Você não basta ser bom, tem que aparentar ser bom. E eu não sabia aparentar ser bom, apesar de confiar muito no que eu faço, os resultados que eu tive a vida inteira na minha profissão. E estava passando por um processo agora de transição de carreira, que é a transição de terapeuta para um mentor, um consultor de autoliderança. E como me posicionar nessa nova profissão sem abandonar aquilo que eu construí durante os 30 anos anteriores. Então era um momento de muita insegurança para mim. Eu estava muito inseguro, indeciso. Eu tinha claramente o que eu queria, mas não tinha a menor noção de como fazer. E vocês me ajudaram nisso. E queria que vocês contassem um pouquinho como foi isso para vocês, como foi esse processo de me encontrar. Cada uma me encontrou num momento diferente da jornada. E como que foi para vocês isso? Eu tenho uma pergunta. Nesse processo todo que você viveu, que você está vivendo ainda, porque você está nessa transformação, o que você mais gostou? Pelo menos na parte aqui, o que você mais se destacaria ali? Esse tudo foi maravilhoso, mas esse ponto... Pergunta difícil. Mas não é a parte que eu mais gostei? Menina, eu não sei responder não, porque assim, eu vou vivendo intensamente eu saberia dizer pra você assim, qual foi o mais difícil. Boa, porque pode ser dificuldade de alguém. O mais difícil foi justamente o ajuste da roupa. Olha que interessante. Conte-me mais sobre isso. Cara, assim, se eu contar muito, eu vou adiantar um depoimento. Não tem problema, adiante. Porque, assim, o negócio era tão difícil, aí depois você faz uma autoanálise, né? Todos nós temos uma coisa chamada autossabotadores. E tava difícil eu conseguir agendar para ir até a Bruna. Eu não me dei conta o porquê durante o processo. Você não se dá conta por que você está fazendo. Tinha sempre alguma coisa atrapalhando. A Bruna, Renata, eu vou aí. Resolvido. Resolvemos o problema. Pois é, nota como que era uma coisa tão difícil para mim e eu não tinha clareza disso. Eu estava inseguro e tinha que mexer na minha imagem. E eu não sabia como. E eu estava ali me auto-sabotando. Então, desse processo, ele foi o mais difícil. E a Bruna, de um jeito muito especial, não sei explicar o como, a mágica que ela fez, ela conseguiu quebrar, contornar algumas crenças, né? São crenças de fato, umas crenças limitantes sobre o tema, conceitos, né? E ela contornou isso de uma forma magistral. E quando eu olhei assim, eu gostei disso. Olha que interessante. Né? Eu me identifico com isso. Porque eu sou muito fundamentalista nas coisas. Eu preciso saber dos porquês. Esse pulinho é por causa disso, traz isso, traz... E você vem explicando, escrevendo, eu fico olhando assim. Faz sentido isso, tem a ver comigo, né? O sapato, esse sapato foi o mais estranho, né? E o nome, quando eu falei, não, o mocassim, ele, o quê? O sapato. Ele, que nome é esse? A blusa ela gastou lá o conhecimento dela, foi legal. Aí ela veio com um sapato, eu olhei para aquele sapato assim, aí é preconceitos. Inicialmente aberta. Exato, você que tem que ter. Exato. Porque ali, qual é a imagem que eu tinha? Eu me vi garoto, um menino, que é a imagem que eu tenho de mim, eu gosto de me sentir menino.
Eu não perco, eu não deixo sair de mim aquele garoto que joga bola de gude. Eu quero aquela essência em mim o tempo todo. Então, vez ou outra, quando eu me vejo em desafios, eu me recordo daquele garotinho brincando de bola de gude, soltando pipa. E aí, só que quando eu olho ali, eu olho o mundo adulto, que é o que eu tô. E quando tu é garotinho, tu olha pro mundo adulto, tu acha, eu olhava o cara usando sapato e disse, velho. Entende? Então é um conflito. E, inclusive fez parte de um desafio que eu passei por volta dos 39 anos, que chama-se crise de identidade. Você precisa desconstruir muita coisa que vem junto contigo da infância. Então tinha um pouquinho ainda de um processo que começou aos 39. Então você não estava vendo, mas eu vi o que estava acontecendo. Então foi um processo delicado, que me remeteu a um processo doloroso que eu passei. E de desconstrução, porque para você superar a crise, você tem que desconstruir muita coisa para poder construir o fato. Então foi muito delicado. E apesar de eu estar ali olhando você falando. E a roupa fala muito com a gente. E você foi muito sutil, muito delicada, muito inteligente. Então assim, eu fui sábio de escolher, né? E a Déia ajudou nesse processo. Eu vou chamar a Bruna. Então tá bom. Nem questionei muito. Né? Ai, que legal. Eu fico assim bem contente de escutar isso de você, Renato, porque de fato muitas pessoas que ainda talvez não estiveram em situações similares e não se deram conta da importância, do quanto isso está falando sobre a gente, essa questão da nossa imagem. E nós todos temos muitas inseguranças. Nossa, mas eu vou parecer com isso, o que o outro vai pensar, mas como que vai ser? Nossa, mas o sapato é o sapato, né? Eu rotulo até quem usa o sapato por uma falta de conhecimento. Assim, fique tranquilo, eu uso mocassim. E ainda tive esse cuidado, falei, não, e ainda não de camurça pra você, porque eu não queria alguma coisa pesada que não tivesse a ver com o Renato. Então, é o nosso trabalho em conjunto. Eu acredito que nós tivemos ali que pensar em cada detalhe e assim, e é o Renato que estava no centro de tudo isso. Não é sobre o que eu acho, porque muitas das vezes isso também acontece. Às vezes a gente olha ali um profissional, ela trabalha com imagem, ela vai querer me transformar em alguém parecido ali com o estilo dela, então vou ter que... Não, eu neste momento, não importa o que eu uso para mim mesmo, porque a minha identidade é outra, a minha estratégia é outra, o meu público é outro. Aí eu preciso tirar tudo isso ali de cena e olhar para você. Quem é o Renato? Quem é o público do Renato? Qual é a mensagem do Renato? O que ele precisa transmitir? E é sobre você. É isso que eu preciso fazer, e cada uma de nós também, com o trabalho que nós fazemos. É muito isso na prática, mas fico feliz de escutar isso de você, Renato. Que bom, tudo verdade. E você foi excelente. Fui durante bom aluno, o processo, fui bom demais, aluno. demais. Então tá bom, eu gosto de ser bom aluno. E isso me ajudou. Aí tinha um outro problema, uma outra questão, porque cada desafio que era escolher o site. A Roberta fala assim, Renato, foi fácil, você chegou pronto. Mas não foi fácil, porque eu estava indo lidar com uma profissional daquela área e estava chegando com uma ideia mais ou menos pronta, porque eu não estava querendo esses sites lineares que o cara faz um site de eu não quero vender por vender, para mim não faz sentido vender pela venda. Eu tenho um produto que eu acredito nele e que ele vai mudar a vida das pessoas, então eu queria comunicar aquilo. Então eu estava com cuidado de não ter um site agressivo de venda, mas que também não fosse como os anteriores, que não vendia nada, que não comunicava nada. E aí eu fui pesquisando alguns templates, né, cores, vocês ajudaram. Então quando eu cheguei para conversar com a Roberta, eu estava com um pouco mais de clareza. Aí mostrei para a Roberta, aí mostrei as imagens, porque eu mostrei pedacinhos, né, porque ela fica achando que fez pouca coisa e não fez. Porque eu cheguei com várias peças, mas soltas, não estava montado ali naquela estrutura. E ela sentou, brifou lá, ficou me ouvindo, a gente ficou lá horas conversando. Ela mostrou, ela trouxe outros sites, e ela foi me perguntando, foi tomando nota. E aí quando veio aquilo que eu realmente estava imaginando. Não era o que eu tinha mostrado para ela. Então tem magia ali também.
Valoriza isso, que foi sensacional. Não, na verdade, assim, eu disse que veio pronto, é porque, assim, você sabia o que você queria. E isso eu acho que é o mais difícil para todos os clientes que chegam até mim, sabe? Você já tinha uma clareza de onde você queria chegar. Isso, para mim, já era meio caminho andado, entendeu? Então, assim, quando a gente começou a conversar e você começou a falar, não, meu site tem que ser, é um site para venda, mas não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu quero mostrar como é que funciona o meu trabalho, eu quero mostrar. Então, assim, eu fui entendendo com você todas as peculiaridades do teu site, de todos os passos que a gente ia ter que tomar, né, para poder fazer um site como você precisava e como você queria, entendeu? Então, e assim, sair do estereótipo, né, do mentor, porque você não é um mentor qualquer, né? Então, assim, apesar de, quando você falou, a gente começou a pegar referências, né, na área. Cara, eu falei, tá, agora eu tenho que botar a identidade do Renato, que foi isso que você trouxe. Trouxe as cores, você trouxe um pouco de você foi me explicando um pouco sobre você, e foi aí que a gente começou a aplicar isso dentro do teu site. Eu tive que entender o teu processo de trabalho. Por quê? Porque isso também era aplicado dentro do layout, entendeu? E é engraçado, né? Quando a gente estava conversando, né? Tiveram até insights, né? Com relação aos próprios passos, né? Os processos que foram saindo dali, a gente foi anotando junto. Mas eu acho que é justamente isso, é uma construção estratégica de uma pessoa que já tinha, dentro do trabalho dela, ele já tinha essa direção, já sabia onde ele queria chegar, e isso me facilitou no processo. Mas, obviamente, tive que entender muita coisa para a gente poder ser mais assertivo. E todo o trabalho que já tinha passado por você, né, quando chegou até mim, fez muito mais sentido ainda. Então, assim, foi uma construção, não foi um briefing, né? Acho que foi uma construção de um trabalho em 1, 2, 3, 4 ou mais, né? Com certeza mais. Com certeza mais. Aquele dia que nós conversamos lá, foi essa construção, né? De como achar as palavras que traduzem adequadamente o que você quer passar. É difícil essa comunicação, né? E saiu os insights ali. Não é isso. Tanto é que, acho que 3 dias depois, o que foi que nós escrevemos aí mesmo, Roberto? Eu tenho que botar aqui no texto. Tem que gravar. Mas Muito bom. Nessa tua fala que você mencionou cores, eu lembrei de uma outra questão também durante a nossa reunião de briefing. Aí a Déia puxou esse assunto das cores, e aí o Renato, que tinha ali já algumas ideias, e aí ele falou sobre o vermelho, e assim, não é que não uma regra engessada quanto a isso. Então, para fazer o que o Renato faz, não. Mas quando a gente começava a unir ali todos os pontos, não era aquilo que precisava ser comunicado. Ia pesar para você, não era ainda, entende? Então é isso, a gente teve que ir ali ajustando todos os pontos. E essa questão das cores também é muito importante. Isso também chega primeiro, comunica, as pessoas já pensam sobre aquilo, já recebem uma mensagem e começam a processar ali de forma inconsciente. Então veja que estou falando de um elemento, mas que também tem a sua importância. Tem um ponto importante nesse processo, que é o olhar do investimento, a importância do investimento. Porque as pessoas pensam assim, vou falar da minha cadeira, né? A fotografia precisa, né, fazer uma fotografia profissional. Algumas pessoas podem se questionar isso, sobre valor, ou sobre tempo, ou sobre, será que é o momento, será que eu preciso disso agora? E se você quer ter o melhor posicionamento, se você quer ter a clareza, o melhor posicionamento, mostrar quem realmente você realmente precisa olhar as coisas como um investimento, por isso vai voltar para você. E um investimento assertivo, porque às vezes, dependendo do que, né, tem um investimento que são testes. Eu sei que em alguns momentos tem isso, você precisa, como um bom empreendedor, você sabe que às vezes você tem que investir, fazer um teste e depois, enfim, e se adaptando. Mas esse olhar do investimento é muito importante em todas as frentes, porque tudo que se comunica, tudo que é comunicação, o que a gente está falando aqui é comunicação, é o que ele quer, começou como ele quer se comunicar, aí passou para uma pessoa que sabe falar isso através da sua imagem pessoal, que aquilo uniu com o propósito, com a imagem que ele quer passar, que foi aqui, e aqui é a ferramenta, né, que vai lá e comanda tudo que é comunicação. Não existe
só vou investir nisso, eu só vou investir nisso. Não, acho que tem que pensar como um todo. Um bom empreendedor, se você quer ter um posicionamento, se você quer ter um resultado de sucesso, você precisa pensar no investimento como um todo. Às vezes prioriza alguns, né? Faz uma lista de prioridades, mas tem que pensar com investimento também. Aproveitando essa sua deixa que tu já deu uma dica, né, para quem está nos assistindo, eu vou pedir uma dica para eles também, para Roberto e para Bruna. Deixa uma dica para quem está nos assistindo aqui de como se posicionar, o que tem que fazer para ser um melhor empreendedor. Estamos com 3 empreendedoras de sucesso aqui, afinal de contas, né? Cada um tem a sua gotinha do sucesso. Existem algumas coisas que a gente pode traduzir aqui para a prática, então, pegando aqui a minha especialidade, falando de imagem, a gente precisa encarar isso com uma visão ali não tão romântica. A gente precisa ser ali um pouco mais realista. Então não entendo disso, ou nunca me importei com isso, vou precisar me importar com isso agora. Então, assim, olhe primeiro, não necessariamente como aquela pessoa que é uma referência para você, não é o que ela faz, a forma que ela se veste, que você precisa simplesmente copiar. Não é isso. A questão aqui, para ser muito prática, antes de aparecer de qualquer forma, pare para pensar um pouco nisso. É isso. Você não precisa ter você sozinho e não vai ter, muitas das vezes, toda a teoria, todas as ferramentas. Não é isso, mas às vezes um pouquinho de bom senso já nos ajuda. É isso. A gente parar um pouco para refletir. E às vezes, se a gente se olhar no espelho, é um exercício muito simples. Às vezes a gente para, se olha no espelho e tenta fazer uma leitura. O que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui a profissional assim, que de repente, que é referência na minha área, que tem autoridade. Quando as pessoas param para me escutar, o que eu estou comunicando? Eu pareço ser uma pessoa, sei lá, experiente, iniciante, júnior, sênior? É isso, a gente parar de fato ali, um exercício simples, olhar para o espelho e o que eu estou enxergando. Possivelmente, e aí não necessariamente as pessoas vão ter exatamente a mesma visão, mas já são alguns sinais. Bom, eu acho que a primeira dica que eu vou dar é que a gente tem que entender para quem que a gente está fazendo. Porque assim, não, eu preciso ter um site. Tá, beleza. Fazer um site que talvez não gere resultado nenhum para você, né? Então você tem que entender primeiro para quem que você está fazendo esse site, o que você quer com esse site. Aonde você quer chegar com esse site, entendeu? Para ele poder te dar o retorno real, sabe? Então, assim, para a gente poder entender quais são os passos, o que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai ter que construir em termos de projeto, para a gente poder entregar o que você está esperando, entendeu? Que foi aquilo que a gente estava falando, né? Quando a pessoa não sabe o que ela quer, qualquer coisa vale, né? Mas quando você tem foco, né? Eu quero um retorno tal, eu quero atingir o público tal. Então a gente é muito mais assertivo e o site ganha uma proporção muito maior dentro do seu negócio. Então, assim, a presença digital se tornou essencial, né? Todo mundo sabe, né? Já há alguns anos. E isso se demonstra não só pelo site, né? Diversas outras plataformas são também presenças, né? Dentro do mundo digital. Mas esse foco do site, ele te dá um retorno real. Então, a minha dica quando você tiver o seu negócio e quiser já entender quem é o teu público e quiser ter um site, você direciona todo o material para vender para essa pessoa, entendeu? E para demonstrar todo o potencial do teu negócio, porque é isso que faz o site ter realmente relevância. Posso acrescentar uma, que agora da minha cadeira de fotografia, que na verdade eu vou falar para vocês, mas também estou falando para mim, né, aqui, da gente. Não crie um personagem. Não pega um pouquinho que ela falou, né? Pegar o que serve para um, serve para você. Não crie um personagem. Primeiro, que você não se sustenta. Se você criar um personagem, ninguém vai sustentar aquele personagem. E na boa, com muito carinho, eu vou te falar isso. Só existe uma cópia sua, que é você. Seja ela. Vai ter uma legião de pessoas que vai te seguir.
Então eu falo pra mim também, porque às vezes eu fico aquela, ai meu Deus, vou fazer uma culpa, mas no nosso papo, né? Lembra? Eu falei, eu amo brinco, cada um de um jeito. Eu falei pra ela, ai, não é em todo lugar que eu vou com brinco, cada um de um jeito. Mas o dia que eu fui com o brinco cada um de um jeito, ele foi sucesso no lugar que eu cheguei. As pessoas olharam e falaram assim, ai, mami, esse teu brinco. Nossa, esse teu brinco. Tinha uma artesã que ela falou assim, nossa, esse teu brinco tá me dando umas ideias aqui. Então, você começa a criar essa legião, esse coletivo, você começa a ter, enfim, não só fãs, né? Pessoas que vão se identificar com aquilo. E aí o vender no site fica tão mais fácil. Eu vou dar, a minha dica vai ser o pensamento chinês que eu mais gosto. Tem vários. Confúcio diz, né? É uma jornada de 10 mil passos, começa com o primeiro. Então, se a gente quer e deseja qualquer coisa na vida, a gente tem que dar o primeiro passo, ainda que seja sem saber que passo é esse. Ou, minimamente, procurar que o primeiro passo seja procurar alguém que saiba. E boa parte que passou aqui passa também pela pessoa não reconhecer, né? Foi o que a Deia falou, se fechar ali. E às vezes fica ali amargurado, tem o potencial para desenvolver, mas não se abre, não se permite, né? Então, que o primeiro passo seja se abrir. Esse é o primeiro passo para a jornada. Essa fica a minha dica do nosso podcast aqui, que é maravilhoso. A gente está começando a se aproximar do fim. Você vai deixar aqui, a gente vai gravar uns 10, tá bom o papo? Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo aqui. Eu queria que vocês deixassem como que o pessoal faz para se conectar com vocês, como que ele acha vocês, no Instagram, telefone, a forma que vocês quiserem deixar os seus contatos aqui pro pessoal. Você pode acender uma fogueira, sinal de fumaça. Tô brincando. Meu Instagram é cliquebydeia, arroba cliquebydeia. Tô lá disponível, respondo no direct, ou então quem quiser aí conhecer o BNI Carioca também às terças-feiras, eu faço parte desse grupo de network, cada um faz parte de um grupo do BNI aqui, pode ir lá, vai se conectar comigo e ainda com outros profissionais também. Me siga lá no Instagram. Então, meu Instagram é o da minha empresa, da minha agência, que é a Devida Digital, @demudovida.digital. Lá você pode entrar em contato comigo a partir do direct e a gente conversa um pouco melhor sobre as estratégias e soluções digitais para o seu negócio. Bom, e o meu principal canal de contato é o meu site www.brunadagamaconsultoria.com.br. Também sou presente no LinkedIn, Bruna da Gama, e no Instagram um pouco menos, mas também Bruna da Gama Consultoria. Para quem não conseguiu anotar aí, vai ficar na descrição do vídeo, vou botar o contato de todas elas. Eu gostaria de agradecer por demais, né? Não é só agradecer não, gratidão pelo trabalho, obrigado pela paciência, me desculpa por alguma coisa, mas de fato, obrigado. Esse material aqui, esse dia hoje aqui, né, ele é a construção de um processo, né? E ele faz parte de um outro processo, né? Que o processo é continuado, não passa, né? Mas houve um processo até esse momento e hoje a gente concatena isso nesse dia aqui, nessa filmagem, né? E celebramos juntos aqui a vitória de todos nós. Então, assim, parabéns para nós. Falando de resultado, porque às vezes as intenções são maravilhosas, eu tive a melhor das intenções, você também nos contratar, ela também, a Deia também, mas quando eu vi o resultado de todo esse trabalho, Renato, eu fiquei muito feliz e muito satisfeita, porque eu vejo exatamente o Renato. É ele, é a essência dele, é o potencial dele traduzido ali em um trabalho. Então, é isso. Eu fiquei muito feliz, de fato, de olhar aquele resultado e simplesmente conseguir reconhecer você naquele trabalho. Então, eu acredito que nós atingimos o nosso objetivo, ok, com as melhores intenções, mas olhando para o resultado, é ele, é o Renato. O Renato Frade que a gente queria mostrar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como dissemos no início do vídeo, eu consegui, você também consegue. Não é fácil, mas também não é impossível. Basta você dar o primeiro passo e encontrar pessoas que podem te ajudar. Definam aonde querem chegar e vá em frente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tchau.